Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a presença de vocês. É de muita importância, muito feliz de estar aqui. Agradeço toda a equipe da São Paulo Escola de Dança. É um prazer estar aqui sempre. Cada convidado que a gente traz aqui, eu tenho orgulho de mostrar esse espaço, que é uma conquista, políticas públicas, uma conquista para a dança. E é muito importante que nossos corpos diversos, vindo de vários lugares de São Paulo e do Brasil, ocupem esse espaço, que coreografem esse espaço, que transformem esse espaço. E muito feliz sempre de poder trazer novos pensamentos, novas danças e principalmente novos corpos. Nesse bate-papo a gente vai falar sobre o mercado da dança, o que seria esse mercado da dança. Muito se fala sobre formar artistas para atuar no mercado, mas pouco se fala sobre formar o mercado para receber esses artistas. Bom, sou Felipe Couto, estou como curador aqui da São Paulo Escola de Dança, estou fechando minha era, então agora em novembro eu fecho essa programação que recebeu muitos artistas incríveis, mas estive aqui também enquanto coordenador dos cursos regulares. Eu venho das danças urbanas, como a Bicha Preta, de São Paulo, construindo esse lugar de resistência dentro do hip-hop, aprendendo e me construindo enquanto indivíduo através da cultura hip-hop. Hoje eu dedico muito minha prática para o fomento da cultura ballroom, em diálogo com as comunidades LGBTQIAPN+, pessoas trans, pessoas dissidentes, dialogo muito sobre saúde, principalmente a saúde da população preta, que vai desde falar sobre saúde mental, saúde física, mas também falando sobre saúde sexual. Eu vivo com HIV e esse tema atravessa de forma vertical o meu trabalho. Então, como a partir da dança, a gente vai construir também outros lugares. Estamos aqui com essas figuras maravilhosas, muito feliz de ter esse papo. E eu quero começar com vocês apresentando um pouquinho a trajetória, qual é a bagagem que vocês trazem aqui. Então, eu sou Rafael, sou de Salvador, Bahia, uma travesti preta, nascida na Cidade Baixa de Salvador, que é a periferia de Salvador. Começo na dança já com resistência, porque foi a minha primeira expressão de vida, assim. Comecei a ficar em pé, já me remexia. Isso foi fofinho até o momento em que eu não parava mais de dançar. Mas eu queria dançar igual a Carla Pérez. Queria dançar não, amor, eu dançava igual a Carla Pérez. Não pode isso, não vai dançar, vai ouvir a música, não vai dançar. Mas chegava lá, meu amor, que eu ouvia. Panararam, taran, taran, perdemos Rafa. Só que isso na inocência da criança. Então, quando eu vou ali fazendo 8 anos, 9 anos, incorporada realmente, né, de consciente, de que eu sou alguém e tal, eu começo a entender que isso dá vergonha às pessoas e vou parando de dançar. E paro de dançar, paro de falar, paro de existir. E aí é louco isso, porque todo mundo começa a gostar, porque eu começo a focar nos estudos e eu recebia aplausos por tirar nota boa. Mas eu não falava, eu só comia. Entrei num processo de compulsão alimentar até os 16 anos, quando eu venho da escola um dia e passo por uma escola de balé. E sou atravessada por aquilo assim e digo, vou em casa e vou voltar e vou dançar. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, porque cheguei na dança e descobri um mundo onde outros meninos já estavam viajando o mundo e namoravam, se relacionavam, existiam fora daquele dogma que sempre apresentaram para mim, que se eu dançasse eu seria uma pessoa condenada a determinadas coisas, mas desde pequena estou aí lutando. Nasci para lutar e para dançar. Então, Fli, eu comecei a dançar do comum mesmo, não foi nem na aula da técnica, não. Porque é isso, eu nasci dançando, gente. E a complexidade de um eu-chan, por exemplo, né, é uma coisa que eu luto muito para dizer assim, para mim, Baryshnikov é uma inspiração, Jacaré está no mesmo lugar. El-chan é complexo, gente. Porque tem que ser complexo para ser bom, né? Não pode ser fácil. Mas, tipo assim, você entende sobre giro, você entende sobre contratempo, você entende sobre culturas, da cultura do norte do nosso país, do norte e nordeste. E tinha um movimento, vou mostrar o movimento. Esse aqui, que é isso é de boi, isso é indígena, afro-indígena. E o Tchan fazia isso. Vamos buscar referências que tragam
né, a expressão do povo dessa região para o corpo, axé. Então, assim, quando eu chego no balé clássico para aprender rondejão, batimã, tandi, tudo, para mim, tinha passado de alguma forma ali pelo que eu sabia da cultura popular mesmo, né? Então, depois eu acesso as escolas de balé, e quando a gente vai para esse momento da história e entende que nesse momento que o balé clássico começa a ser implementado no Brasil, você vai entender que ele vai passar por recortes de racismo, né, principalmente, né? Então, quem é que pode acessar esse balé? Que corpo pode dançar esse balé? No balé folclórico, o diferencial de Zebrinha é justamente esse. Ele pega a técnica clássica e diz assim, vamos fazer para quem tem bunda grande. Porque você aprende balé clássico no Brasil, muitas vezes, sendo hostilizada por ter a bunda grande. E é só você contrair. Todo mundo vai ter que contrair o glúteo. A técnica vem disso. Então, você com mais bunda, com menos bunda, você vai contrair. Simples assim. Então, que lugar é esse que diz que essa bunda pode e essa bunda não pode? Né? Então, todo mundo pode dançar essas artes. E quando eu faço esse link todo, é para dizer que vão ter contribuições da dança popular e desse corpo para aquela técnica. Não é à toa que diversas companhias no mundo estão com bailarinos e bailarinas brasileiros. Ingrid Silva, né, que está em Nova York, que mudou a realidade das sapatilhas de ponta, que não tinham a cor negra, e ela criou todo um pantone de tons de preto, sendo uma menina da periferia do Rio de Janeiro. A ideia do Brasil é o seguinte, ninguém é preto, né? Aí chega alguém mais retinta que eu já não sou a preta, a preta é fulano. Exatamente. Você não é nem tão preta assim. Entro no balé folclórico, me descubro preta, porque Zebrinha ele vem me falar assim, dance como alguém que mora no bairro do Uruguai. Dance como alguém que mora na Zona Leste. Com tudo do que uma pessoa que mora na Zona Leste enfrenta. Traga isso para essa dança. Faça esse tandi com essa energia. E aí seu corpo vai para um outro lugar, porque você vai lidar com a polícia que te aborda, né? Mesmo sendo uma pessoa digna. Você vai lidar com todos os atravessamentos, o ônibus que não passa para chegar no balé. Enfim, vem de um outro lugar que não é só o lugar de idealizar esse sonho. Muitas vezes, esses códigos não vão acessar a todas as pessoas, e eu acho que a democracia do ensino, seja do balé clássico ou de qualquer outra técnica, passa por esse lugar de você tornar acessível às pessoas, né? A arte a gente acorda e vai dormir pensando nisso, isso move a nossa vida, isso é o que traz o nosso ganha-pão. Eu aprendi a abraçar na dança, levei o abraço para a minha família, porque a dança me ensinou a abraçar, né? A gente não sabia como se abraçava. Então, a dança precisa transformar e precisa começar na gente, no ser humano. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter é entender que o nosso artista não vai resolver todas as questões da nossa vida. Porque, senão, a gente joga muita carga para esse artista. Então, se as coisas vão muito bem, está tudo bem. Quando as coisas não vão tão bem assim, porque são as transformações da vida, elas vêm através do caos. Eu falo isso porque, por muito tempo, eu não passava em nenhum musical. O primeiro musical da Broadway que eu participo é como coreógrafa, que é o Dreamgirls. Mas eu não cabia. Existia um processo meu de vida que não era da artista, da pessoa, Rafa, que precisava ser desafiada, triturada, esmagada, babado. Aí um dia eu entendi isso. Eu vou resolver as coisas da pessoa. Então eu comecei a dizer sim, dizer não, com muita coragem e ia sentindo, né? Eu acho que cada vez mais a gente está tão distante do nosso sentir, distante, pouco emocionado, né? A gente virou até uma crítica, né? Fulano é muito emocionado. E esse povo é muito emocionado. É uma coisa ruim. Então, eu acho que é importante a gente permitir sentir, entender o que a gente quer, o que a gente não quer. De repente, seja massa para todo mundo aquele projeto. Para você, não faça. De repente, não faz sentido para ninguém aquele projeto. Para você, faça. E a outra coisa é entender isso, que nem sempre a gente vai ter a segurança de que as coisas vão dar certo no final. A gente tem que ter muita coragem. Porque, na verdade, eu considero que eu estou em um processo de destransição.
Eu estive em transição quando eu tinha 7 anos, e o que eu era, naturalmente, não era aplaudido. Ali eu começo a transicionar. Ali eu começo a ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Ali eu começo a medir o meu prazer na vida pelo olhar de minha mãe feliz. Eu acho que tudo isso já caiu por terra, de que se é homem, se é mulher, enfim. Mas hoje eu não preciso pensar se eu estou correspondendo à figura que eu quero atender da Rafa. Não, hoje eu não preciso pensar mais em nada disso. Tinha sempre uma dor, uma angústia, uma coisa em mim que me cobrava, assim. Era eu me chamando, dizendo, amor. Mais uma vez, tem que ter coragem para saber que isso pode te garantir ou não o lugar. Mas o que eu acho, assim, saudável mesmo é saber quem a gente é cada vez mais e peitar isso. Porque também, senão, eu acho que nesse momento que estamos vivendo, que é muito importante, da gente estar sabendo quem a gente é, o que a gente quer, o que está certo, o que está errado, né? Temos uma visão política cada vez mais amadurecida. É importante que isso também não nos paralise. Eu sinto que há um lugar também da juventude, eu, enquanto professora, vejo muito isso, que não está bom, não está certo, não vou fazer nada, não quero mais a aula, não está bom isso. A gente não vai caminhar assim. E a gente precisa gostar muito e se fazer muito gostável também. Não tem como ser bom artista sem ser uma boa pessoa. Como a gente quer que a nossa arte chegue nas pessoas e a gente vai se distanciando. Vão sendo fã dos amigos de vocês. Amigo até para desgostar. Para falar que aquilo não foi legal, que aquilo não foi bom. Sabe? Então, assim, cultivem isso, gostem de pessoas. Artista faz para a pessoa. Então, assim, pensem nesse lugar também de façam por vocês, busquem um caminho de vocês, mas ninguém é uma ilha não, viu, gente? Vamos gostar de gente, estar com a gente e agregar, tá bom? Então, é isso que eu deixo assim. Axé. Então, acho que é muito importante nessa sua trajetória dentro da indústria da música, dos shows, dos grandes palcos, isso que você fala, de trazer outras pessoas, mobilizar, porque a gente sabe quantas pessoas tem atrás de nós, né? A gente está aqui enquanto figuras únicas, mas todo mundo tem uma grande rede atrás de nós, sustentando tudo isso, né? Então é muito interessante refletir como a gente vai entrar nesse mercado, como a gente vai dialogar com esse mercado, como a gente vai se manter nesse mercado também, né? Eu também, né? Eu venho das danças urbanas e venho, talvez pelas questões raciais, de gênero, entendendo que aquele espaço não me servia. E aí, em São Paulo, 2012, 13, dentro dos movimentos políticos também, existiu também esse levante das políticas públicas em dança, principalmente fomento à dança, para entender o que era parâmetros próprios, algumas linhas que estavam no edital, para se comprovar, né, ser aprovado ali naquele edital. Tipo, como a gente vai fazer? Ainda nas suas bandas, como o popping. Como falar que não tem parâmetros próprios, que não tem uma pesquisa de movimento ali? Então, hoje, né, a gente acabou de passar pela Bienal Sesc de Dança e a gente vê como isso está muito mais diluído, né, que o contemporâneo está muito mais ligado com agora. Como a gente está pensando nesses corpos, essas urgências, essas movimentações, esses diálogos contemporâneos que estão vivendo, mas acho muito interessante a gente pensar esse pós-contemporâneo, né, o que está por vir, o que nossos corpos estão criando, né, o que está surgindo em nossos corpos de urgência. Acho muito forte isso. Inclusive, esse lugar que eu estou aqui, né, como ali, curadoria, foi uma utopia criada por mim. Um momento eu descobri que existe curadoria, eu falei, isso é uma coisa que eu gosto. É uma coisa, são essas pessoas que sempre vi e queria ser, e falei, eu vou ser curador. E aí, obviamente, me preparei para isso, e em um momento veio um convite para fazer uma curadoria aqui, outra ali. Né, o ano passado veio o convite para fazer a curadoria da Bienal Sesc de Dança. Eu lembro como chegou no meu peito, porque passou um filme, né, eu das urbanas, vários nãos, vários lugares falando que aquela forma de fazer não era real, e eu tive a oportunidade de fato fazer, né? Então, estamos prontos sempre para fazer isso, se preparando, trocando, se conectando, andando com pessoas, de novo, falar sobre a rede. As pessoas que você anda, as pessoas que você escuta, as pessoas que você se alimenta, como você se cuida, né, o seu Ori, como você está cuidando dele, como você está cuidando dessa saúde mental, para, de fato, estar nesse espaço no mercado, que é um lugar que vai pressionar você. Mas para saber que quando eu olhar para o lado, eu vou estar com alguém que vai falar, Felipe, ó, vai por aqui.
Felipe, te entendo, você tem razão. Né? Quais as pessoas que vão ecoar junto comigo? Isso, para mim, faz muita diferença. Muitas vezes, na negociação, no diálogo, vamos ser as únicas pessoas. E isso é muito violento. Mas, muitas vezes, a gente está desbravando. Né? É muito importante a gente saber que, talvez, na nossa frente não tem outras pessoas como nós, mas muito importante saber que, atrás da gente, tem muitas pessoas. Então, para mim, isso é o que me segura em todos os lugares que eu vou. Boa noite a todos, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Felipe, que bom estar com você. Eu sou de São Paulo, né? Sou zona sul de São Paulo, Vila Joaniza. Minha trajetória na dança é um caminho diferente de muitas existências que acabam trabalhando na dança. Eu venho do esporte, eu sou ex-jogador de futebol e ex-karateca profissional, mas eu descobri que eu estava infeliz. Não dialogava com as pessoas daquele entorno e fui num ensaio na Academia Parisiense de Dança e conheci uma coreógrafa e eu sempre dancei família fieira, samba rock, salsa, bolero, até tango, era esse lugar da dança, né, do festejar e de celebrar nos fins de semana em casa. E eu fui lá e me apaixonei, entendi o que meu corpo queria fazer. E liguei para a família e falei, pai, vou voltar para o Brasil, eu quero trabalhar com dança, eu quero ir para as artes cênicas. Né? Fui o primeiro negro a se formar lá, nessa escola, em 2001. Me formei, peguei o DRT, mas não consegui dialogar na ideia de atuação mesmo. Né? Foi necessário me distanciar da palavra em cena. Então eu parei de atuar e de pensar trabalhos com palavras e comecei a ir de uma forma muito instintiva para o teatro físico. Mas eu nunca fiz uma aula de balé e nunca fiz uma aula de dança contemporânea, nunca fiz. Minha referência de pensar corpo é o esporte. Então eu comecei a trazer arte marcial, futebol e uma coisa que sempre me fascinava que é álgebra linear, cálculo diferencial e algoritmos, né? Então eu comecei a desenvolver meu trabalho coreográfico a partir da ideia da matéria física do esporte em relação com matemática, algoritmo e fluxogramas. Coreografia para mim é deslocar corpos, objetos no espaço-tempo de uma forma organizada que é possível deixar um rastro e que esse rastro possa ser visto. O meu trabalho é considerado um trabalho de dança contemporânea, mas eu prefiro muito mais falar sobre o pós-contemporâneo, né? Porque o contemporâneo já se dissolveu nesse tempo, né? A ideia de arte contemporânea já é ultrapassado, né? Esse contemporâneo também não contempla nossas existências da forma que ela é e com toda amplitude que é, né? Então, para mim, fazer parte de algo que não me contempla não me interessa também. Na cena de São Paulo, por exemplo, como o corpo é racializado dentro dessa cena, entrei em programação de SESC como dança contemporânea negra, friccionei, busquei pares para pensar no momento, mas a gente estava em campos diferentes. Né? Eu também não vinha de danças populares, não vinha de dança folclórica. Era um ex-atleta em movimento, pensando matemática e corpo em movimento de forma expandida. Assim. 2 pontos importantes, eu acho que para a gente pensar em articulação, né? Que é realmente a coragem e a emoção. Esse lance da emoção é muito doido, porque o discurso do movimento e da dança contemporânea na Europa, por exemplo, e que influencia em todos os campos, diz muito que a dança e a arte contemporânea é a ausência da emoção em cena. Por isso que vai para os campos minimalistas, o pouco é muito, né? De quebrar a ideia da emoção, de tirar o humano de cena. Né? Então, a gente vai para um lugar que é essa contemporaneidade que eu não quero fazer parte. Né? Eu entendi que eu tinha que me articular, começar a pensar em um meio de acionar esse mercado. Aí a tecnologia é de se teletransportar para o lugar do mercado. Né? Como é que a gente consegue se teletransportar para um lugar que não está esperando que a gente vá estar lá e que a gente vai fazer parte dessa ideia de compra e venda. Né? É quebrar a expectativa. Né?
Então, meu trabalho nesse processo foi sempre conectado a isso, assim, de chegar nas grandes instituições e falar, eu estou com um trabalho avançado tecnológico e eu quero muito que vocês participem desse trabalho, que vocês façam parte dessa construção. Uma apoiou, uma topou. E daí foi conectando a outra. E é tudo um processo de construção, né? Como você consegue botar fé no seu trabalho, saber que o que a gente está fazendo tem uma tecnologia muito avançada e a gente tem que vender como algo que não se entende mesmo, né? Porque a gente tem uma ideia, quando a gente quer entrar no mercado, de vender algo que é legível. E aí a gente se perde. É exatamente o contrário do que se coloca, né? Porque muitas vezes nesse caminho, a gente pensa, eu vou fazer um trabalho sozinha ou sozinho para ser mais fácil de vender. A minha lógica é, quanto mais pessoas articuladas, com suas tecnologias avançadas, estiverem dentro desse projeto, mais impacto vai ter para eu articular ele. Então, isso foi um caminho que me levou a conseguir dialogar com instituições, dialogar com cenas diferentes e conseguir criar fundos, né? Graças a Deus que vocês estão com uma estrutura incrível aqui, né? Com esse hoje. A minha geração não teve esse suporte assim. Então, minha tecnologia de fazer era fazer sem esperar que alguém me ajude a fazer. E esse fazer vai materializando o trabalho. Então, a partir do momento que você faz uma vez, é visto, você consegue suporte para fazer outras vezes, né? A gente tem que pensar essas intersecções, entender a interface do mercado, porque senão a gente fica preso num campo só. É um caminho para a gente conseguir ter mais campo de deslocamento e de diálogo e de recurso também, né? A gente não pode se perder da gente mesmo, né? Esse é um primeiro lugar, assim, mas eu sei que tem muitas distrações no caminho. Não dá para fazer sozinho. O sistema da psicanálise ocidental está fazendo a gente parar de sonhar toda a estrutura sistêmica, patriarcal, colonial, capitalista e binária, fazendo a gente se distanciar da ideia do sonho. Eu venho com uma ideia pensando há muito tempo e colocando em prática, que é a ideia da afrotransutopia. E a afrotransutopia, para mim, é parar de correr atrás da luz do fim do túnel. Sabe aquela luz que a gente vê, a gente corre, corre, corre e ela nunca chega? A afrotransutopia é explodir o túnel, para que a luz entre agora. Voltar a sonhar com o poder. Quando eu falo poder, é poder econômico também. Poder ter dinheiro, poder somar, poder articular com outras pessoas e com outras pessoas construir uma estrutura econômica onde a gente possa circular e poder comprar, poder redistribuir, poder pensar de forma coletiva. A coletividade está inclusa a ideia da subjetividade, mas é em coletividade que a gente consegue construir mais forte, com mais estrutura, com projeção e com espacialidade para quem vier antes de vocês. A gente tem que quebrar um pouco a ideia de pensamento geográfico na ideia de passado, presente e futuro, onde o passado está aqui e o futuro é algo que está além. O futuro a gente não vê, o passado está na nossa frente. E tudo que a gente constrói está sempre construindo e se expandindo na nossa frente. Então, o lance é não parar de sonhar. Sonhar é uma tecnologia avançada, ancestral, de vários campos deste lado e do outro lado do Atlântico. Sonhar é projetar materialidades. Aí eu fui descobrir, você sabe o que significa afro, na etimologia grega? Espuma. E aí meu trabalho sempre teve a materialidade da espuma, espaço positivo, sempre trazendo a ideia da espuma, a espuma como extrato, como matéria física, sabe, de movimento, de como salivar os nós, de como salivar o corpo através do líquido sinovial, como criar uma matéria espumosa, né? Tanto espuma como partícula e espuma como coletividade, que não é a ameba que faz... A espuma, ela se desmembra, volta, é um extrato de agitar, tem muita informação ali dentro. E aí, esse espaço que a gente constrói lá é o espaço Casa Espuma, em Itacaré, só para falar que eu estou aberto para falar mais sobre mercado, compartilhar com vocês tecnologias de fazer, e a gente pode compartilhar e pensar juntos num caminho para se desdobrar desse mercado. Fico feliz pelo convite, feliz de ver de perto essa escola que eu não conhecia, fico feliz da gente ter uma estrutura técnica aqui na minha cidade, na nossa cidade. É uma oportunidade incrível para a escola
ter uma pessoa como o Flip, com articulação, que vem fazendo já há muito tempo. Parabéns pela iniciativa da escola. Espero que realmente o que você fez aqui possa ser desdobrado e reverberado durante muito tempo. Agradecer de novo a São Paulo Escola de Dança. Estou muito feliz com esse encerramento de ciclo aqui. Tudo que foi construído nos cursos regulares. Tantos profissionais que chegaram aqui que vão construindo, de fato, esse movimento que a gente vem sonhando há muito tempo, trazer nossos conhecimentos das ruas, de nossas casas, de nossa ancestralidade para os espaços institucionais é muito importante, e eu sou muito grato ao espaço que Inês Bogéia, Simões, Júnior, Esmeralda, Adriana Celi, que foi uma parceira que estava aqui, muitos profissionais que eu conheci aqui na São Paulo Escola de Dança, abriram e permitiram, através da troca, construir esse lugar, principalmente para pessoas pretas, principalmente para pessoas trans, pessoas das danças de rua, e eu gosto de falar de rua, que é de fato esse lugar que é excluído, que é visto como outro, e que é muito bonito ver a transformação, tanto na equipe, né, as conexões, que às vezes é um corpo estranho, mas começa a entender, os lugares de tradução que a gente consegue fazer. Nossos corpos são importantes ali, nossos conhecimentos são importantes, e que a gente siga teimosos para estar nesses lugares. Tá? Agradeço a Rafa, Mário, todo mundo que esteve aqui, voltem bem, nos encontramos por aí. Obrigado.